Antunes também, que participaram da transmissão do jogo aqui, de Flamengo 1, LDU 2, por incrível que pareça, uma virada constrangedora, ridícula, que a gente não gostaria de estar comentando aqui. E ó, mudei minha pintura de guerreiro rubro-negro no início do jogo, Nazário, para mandar um recadinho aqui, ó, para a diretoria do Flamengo. Acho que nunca foi tão atual. Tá ao contrário? Depois eu vou pedir para produção corrigir aqui. Fiz de trás pra você para me fazer rir, pô. Só você para tirar um sorriso do meu rosto, Simon Ledo, com fora Abel ao contrário na testa. É que espelha aqui, né? Você tem 293 anos de televisão, você deveria saber disso, né? Não, o espelho é porque o seu emblema, o seu logo aí da camisa não tá invertido. Mas sabe por quê? Porque quando eu faço a transmissão, é invertido. Então eu fiz no mesmo sentido agora. Mas vou corrigir isso daqui, vou pedir uma licença para a produção, vou corrigir, vou voltar daqui a pouco. O importante é que acho que agora já deu, né? Sinceramente, assim, o Flamengo tem totais condições de ganhar do Peñarol no Uruguai. Mas a gente tinha totais condições de ganhar hoje também. Mas olha isso, merda. O São José não tem time para ganhar do Peñarol, meteu 3-1 hoje nos caras. Mas é vergonhoso, porque a LDU vai ganhar do São José na última rodada, eu tenho certeza. É vergonhoso o Flamengo ter que ir para lá, precisando pelo menos empatar naquele sufoco que vai ser no Centenário, ou no Estádio Novo lá do Peñarol, lá no Uruguai, né, Kika? Eu falei. O jogo vai ser no Campeão del Ciclo, que é no estádio novo do Peñarol. Bom, vou tentar me acalmar para não xingar, falar aquele monte de palavrão que eu falo quando acontece uma tragédia dessa, né? Vou tentar. Jogo muito ruim, muito ruim, muito ruim. E é um daqueles jogos complicados, que se o Flamengo tivesse empatado o jogo, ainda assim teria sido um jogo muito ruim, tá? Uma zona tática, uma vergonha, tá? Eu quero deixar claro o seguinte, o que eu vou dizer daqui pra frente não é pessoal. Eu não conheço nenhuma pessoa, eu nunca ouvi nenhuma pessoa envolvida com futebol ou com jornalismo que fale mal da pessoa, da pessoa fora do ambiente profissional, que é o Abel Braga. Todos falam que é uma figura extraordinária, gente muito boa, de muito bom coração. Ponto. Minha crítica é profissional. É um técnico ultrapassado, é um técnico fraco e, sobretudo, é um profissional arrogante. É um profissional que se recusa a estudar futebol, se recusa a acompanhar o que acontece no mundo do futebol, tá? É um técnico que diz, no nosso microfone, no Coluna do Fla, que é um time que joga com o volante é um time de índio. Hoje, se recusou a jogar futebol, recuou o time inteiro, colocou as duas linhas dentro da área. Eu não vi nenhuma movimentação do time empurrar o time do Peñarol para o time da LDU para fora da sua própria área. É uma vergonha o time do Flamengo, com o orçamento que tem, com os jogadores que tem, tomar um jogo, terminar um jogo contra a LDU dessa maneira. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu, se sou profissional do Flamengo hoje, não importa se é o técnico, se é o massagista ou se é o presidente. Eu ia ter vergonha de ter uma comissão tática desse jeito, técnica desse jeito. Eu teria vergonha de colocar o time do Flamengo para jogar desse jeito. Vergonha, tá? A gente aqui, eu do outro lado do mundo, a gente aqui através do Skype, consegue enxergar o jogo e os caras não conseguem. O Flamengo tava uma zona, nada deu certo. Porra, volta na estrutura original do time. Volta onde o jogador sabe jogar. Por que que o Bruno Henrique jogou de centroavante? O cara não sabe fazer o pivô. Olhem o jogo novamente, quantas bolas batem no pé dele e vão 5 metros pra frente. Ele não consegue fazer isso. Porra, por que insistir o jogo inteiro? Qualquer um que minimamente entende de futebol e que não é arrogante sabe dizer e sabia dizer que esse jogo ia ser uma tragédia do começo do segundo tempo em diante. Tava claro. Porra, a gente não pode falar na produção, vai sair um gol da LDU. Mas todo mundo, todos os grupos do Flamengo que eu participo estavam falando, porra, vai sair um gol da LDU, vai sair um gol da LDU. Porra, o que é preciso? E tem mais, hein? O puto do Abel tava lá na cabine. Tava vendo o jogo de cima. Porra, custa avisar que o time tem que sair de trás. E outra coisa, ponto e vírgula, René e Pará não dá mais.
Não dá mais. Eles são jogadores fracos, fraquíssimos, que tem um jogo bom e vira mediano. Esse neguinho que fica falando, porra, o cara é bom de número, vocês vão pro inferno. Esses caras são muito fracos. São jogadores com deficiências técnicas gritantes. São jogadores que vão ter problema, inclusive, em times médios. Hoje o Flamengo foi uma vergonha. A tragédia da Libertadores está se montando novamente. Eu tô de saco na lua de assistir esse Flamengo na Libertadores. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano eu dou um escândalo nessa porra aqui depois do jogo do Flamengo na Libertadores. Não aguento mais. Falei. Porra, não... Kika, impressionante. Toma uma água aí, porque realmente é revoltante. É totalmente compreensível aqui a postura do Fabrício Kika com relação a esse time do Flamengo. A galera tá concordando aqui. O Luiz Gustavo Ponte falou perfeito, Kika. Concordo com o Kika. René e Paraz são horríveis. A produção não é motivo de riso, mas o pessoal das mídias sociais do Coluna até criou alguns memes e tal, pedindo, tem um meme que eu pedi para a produção colocar no ar aqui, pedindo pro Rafinha chegar logo, porque parar não dá mais, né, Nazário? Não tem condições. A gente... E aí, eu vou plagiar o Kika. Não é contra a pessoa. Nem conheço, nunca tive perto, só em jogo, olhando, não mais que isso. Mas, definitivamente, dos 90 minutos que ele jogou, ele acertou um cruzamento. Do lado esquerdo, a mesma coisa. E isso, conforme a gente está falando, é o seguinte, o Flamengo, ele está... a gente falou isso no último jogo. Acabou, foi campeão carioca, coisa e tal... O Campeonato Carioca não é parâmetro para absolutamente nada. O Campeonato Carioca foi mais um preparo. Mas o Flamengo, efetivamente, não conseguiu se armar e está aí o resultado. Jogamos contra um time fraco, jogamos contra um time que estava desarrumado e jogamos sem conseguir agredir a LDU. Então, quando você tem um meio de campo que não consegue fazer variações de jogada, não consegue infiltrar, não consegue chegar lá na frente. E aí, quando você tem um time equilibrado, e aí na minha cabeça um time equilibrado é o seguinte, o meu meio-campo não está funcionando, então os meus alas vão suprir essa minha deficiência do meio. Então se o meu meio não está legal, ele vai abrir a jogada, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Só que se você abrir para o lado direito ou para o lado esquerdo, a bola não chega na área. Uma ou outra bola vai chegar. E para ser lateral do Clube de Regatas do Flamengo, tem que, no mínimo, saber chegar no fundo, olhar para dentro da área e cruzar a bola, passar a bola. Ou, quando não der, você tem que ser um pouco ousado, driblar, chegar na diagonal e bater, ou chega no fundo, dá a bola para trás, dá por cima, mas você tem que ter um repertório. Você tem que saber chegar e saber o que vai fazer com a bola. Não é simplesmente chegar, olhar e cruzar. Em várias jogadas, o Flamengo pegou a bola, alguns jogadores pegou a bola e aí botou na frente sem olhar. Aí vieram as duas substituições. O Flamengo botou o Diego no meio, o BH ficou lá na frente, a gente não entendeu por quê, e o Flamengo continuou desorganizado. Aí o Diego pegava a bola no meio de campo, não tinha ninguém perto dele. E vamos combinar que... aí às vezes as pessoas falam que você é pistola, não entende de futebol e tal. O que o Arão fez hoje? O Arão fez o gol. Se escondeu em todo lance. E no lance do gol... O Diego pegava a bola, ele corria para trás do zagueiro, esse puto. O Diego pegava a bola, esse puto corria para trás do zagueiro. Ele joga, ele pega a bola... Ele se esconde, ele se aproxima da marcação porque é incompetente para passar a bola. Então, quando qualquer jogador do Flamengo tem a bola, o Arão corre para a marcação para não receber a bola. Você repara, ele faz isso todo jogo mais difícil. O Diego pega a bola, o Arão... Desculpa, Nazário, eu te cortei, mas ele corta para cima do zagueiro. E tem mais uma coisa. A LDU hoje jogou pior do que jogou contra o Peñarol e mesmo assim ganhou do Flamengo. Teve um lance que eu olhei, eu não me lembro o tempo, porque nesse momento, estava com tanta raiva que eu não consegui olhar o relógio. Mas o Diego pegou a bola
e começou a trabalhar essa bola lá na direita. De repente, o Arão veio pela meia, ele foi trabalhando a bola pela esquerda. O Arão foi entrando pela meia direita, entrando, e a bola foi perdida. Aí ele voltou correndo, aí o time voltou, só que a LDU é um time tão fraco que tentaram cruzar a bola numa diagonal e o Arão deu um carrinho e conseguiu cortar. Mas em várias bolas, a LDU não converteu em gol por falta de categoria. A LDU teve 16 finalizações e o Flamengo teve 7. O nome do jogo, para mim, foi o nosso volante, o Ediar, que ele roubou, eu anotei aqui, 7 bolas. 7 bolas no jogo. E aí, quando você tem um meio-campo que pega a bola, olha para um lado, não tem opção, olha para o outro, não tem opção, tem 3 pontas na frente, todo mundo atrás dos zagueiros, ou tá lado a lado com o cara, ninguém vem para poder virar para o cara e falar, meu irmão, vem que a gente vai fazer uma triangulação, vem que eu vou puxar a marcação, alguém trocar, ninguém fazia isso. E aí o Flamengo foi aniquilado. A LDU, com futebol horroroso, teve um momento que eu falei no jogo, parece que a LDU tá com 11, o Flamengo tá com 9, que a toda hora parecia pelada, pegava a bola, aí vinha no contra-ataque, você via um espaço enorme, os caras abrindo um para um lado, outro para o outro, e aí no lance do segundo gol, o senhor Arão estava lá atrás. E antes que alguém fale, eu sou da opinião de que o Diego nem viu a cor da bola, porque ele estava encoberto. E eu desconfio que o atacante da LDU estava em posição de impedimento. Eu desconfio, porque eu vi o lance por trás. Para mim, ele era o último jogo, inclusive ele estava encobrindo o Diego. Sobre isso que vocês falaram aí, o que falando do Arão? Arão só fica cercando e nada mais, disse o Gerson Pimenta aqui. Kika, ele é um volante moderno, sabe? Box to box. Ele tem um tipo de marcação que você não entende ainda. É marcação visual. Ele fica olhando o adversário e torcendo para o adversário perder a bola. E dando aquele trote de cardíaco, claro, que ele sabe fazer durante... É impressionante, cara. O Thiago do Rio mandou pelo Twitter, lá usando a hashtag Coluna do Fla, falou: o Abel Braga tinha que ouvir esse depoimento do Fabrício Kika. Sinceramente, você acha que o Abel, ouvindo seu depoimento aqui sobre... mudaria alguma coisa? Não, mesmo que ele... Porque ele é um profissional arrogante. Ele sempre justifica. Vi de Mauro César, né? Que criticou ele e falou: aquele cara enxaqueca lá, não sei o que e tal. Mas olha só. Esquece tudo, Simon. A declaração que ele deu a respeito do Arão, ou do time que joga com Primeiro é uma declaração ruim, porque é preconceituosa contra o índio, né? Começa por aí. Mas tudo bem. Esquece esse politicamente correto agora, que não é para isso. O simples fato de um técnico de futebol do maior clube da América e um dos maiores clubes do mundo dar uma declaração de time que joga com um volante, é um time atrasado, um time ruim, um time mal organizado, prova a postura arrogante do técnico. Os melhores times do mundo jogam com um volante. Os melhores, todos os melhores times do mundo, os times que jogam futebol mais bonito jogam com um volante. A disparidade técnica a disparidade técnica do Flamengo na América do Sul permite ao Flamengo jogar contra qualquer um, em qualquer lugar, com apenas um volante. A gente tem condição técnica, a gente tem no nosso elenco jogadores bons o suficientes para pressionar qualquer time, incluindo os melhores times do Brasil. Palmeiras, Cruzeiro, a gente tem como jogar apertando esses caras. O Abel dá uma declaração arrogante, uma declaração de quem não estuda futebol, uma declaração de quem senta no seu próprio conhecimento e acha que é o suficiente para dar uma declaração dessa. Então ele é um técnico arrogante, ultrapassado. E digo mais, olha o absurdo da situação. O Flamengo é líder do grupo, moçada. O Flamengo é líder do grupo. E o futebol que o Flamengo está mostrando está deixando todo mundo na mão. Porque a gente sabe da história do Flamengo na Libertadores e que a gente vai jogar lá no Uruguai, dentro do estádio novo do Peñarol, que é um caldeirão. A gente vai jogar contra o Peñarol, podendo empatar, e a gente está morrendo de medo. Eu tô morrendo de medo. Eu não conheço um flamenguista que entenda um pouco de futebol, que esteja, tá sossegado, vamos atropelar o Peñarol. Não tá ninguém. E a gente é líder do grupo. Olha a qualidade do futebol
que o Flamengo tá jogando na Libertadores. E digo mais, moçada, vocês que comemoraram aí o Carioca, começaram a falar rumo a Tóquio, o Carioca é uma ilusão. Nada além de uma ilusão. O time do Vasco é fraco, o time do Fluminense é bem organizado, mas tem jogadores medíocres. Não valeu nada! Você que tem síndrome de Moser e vai comemorar o Carioca até o final do ano, esquece. Eu tô aqui para comemorar Libertadores, para comemorar Brasileiro. E o que a gente está jogando hoje não dá sequer para passar para a próxima fase da Libertadores. Ou a gente começa a jogar bola, ou nós vamos morrer na praia de novo e vai ser um sufoco no Brasileiro. É isso só que eu tenho para falar. E o pior, né, Kika, é que é com um time que há muito tempo o Flamengo não tem um elenco tão estrelado, assim, tão qualificado para colocar em campo, né? Como você falou, poderia jogar sem volante até, não só com um, e ainda seria muito superior que a maioria dos outros times. Isso é o que irrita mais. Eu postei até há pouco no Twitter, assim, o problema não é perder um jogo fora de casa na Libertadores, porque isso pode acontecer, dependendo do adversário, né, da dificuldade. O problema é perder da forma como perdeu, jogando como jogou, e contra a LDU, que em muitos momentos se mostrou um time de pelada. Os caras só não fizeram mais porque são muito ruins. Muito ruins. Vou para as notas do jogo? Vou dar um salve aqui para a galera antes de a gente passar para as notas. Pessoal que está mandando mensagem, participando dos programas. Lembrando, galera, que independentemente da derrota do Mengão, tem sorteio aqui, né, para você que participa no Coluna do Fla. Então vai rolar essa camiseta daqui a pouco, no pós-jogo, sorteio dela, para quem compartilhar o link da transmissão no Facebook, tá? Você joga ainda, dá tempo, joga aí para os seus amigos rubro-negros, compartilha o link da transmissão, e aí você vai concorrer a essa camisa do Mengão, fornecida pela camisa do Coluna do Fla, né, do Mengão. Camisa do Coluna do Fla, patrocinada pela WA Sport. Vamos para as notas. Vamos começar com a seguinte ordem aqui definida pela produção. Roberto Nazário dá a primeira nota e na sequência Fabrício Kika. Diego Alves, Nazário. Diego Alves fez uma boa defesa num determinado momento do jogo. Não acho que o segundo gol foi culpa dele. Ele estava com a visão encoberta. Inclusive, eu acho até que um dos jogadores da LDU estava impedido. Então, a gente até estava discutindo aqui internamente a questão do um passo para o lado. Mas se dá um passo para o lado, naquele momento, não dava para dar um passo para o lado. A visão dele estava muito congestionada. Eu vou dar 6 para ele. Para mim, falhou nos 2 gols. Falhou no primeiro gol, porque demorou uma semana para sair do gol. Ficou lá esperando se estava impedido ou não. Não pode. Tem que fazer a cobertura no final, sim. Goleiro moderno bom faz. E para mim, falhou no segundo gol. Também, se tá com a visão encoberta, sai para um lado, sai para o outro, fica com o olho na bola o tempo todo, entendeu? Mas não pra mim, falou nos 2 tinha gols, muita gente na frente dele. Nota 4 para ele. E o pior é que ele tinha feito uma defesaça antes, né, Kika? Pegou um tiro aqui, uma roupa lá, fez um... Foi uma pena, na realidade, né? Porque o cara tava jogando muito, até então, né? Depois se perdeu. Não, eu acho que ele falou no primeiro gol também, eu acho que ele tinha que ter saído em cima do cara. Pelo menos saído em cima, ele ficou no meio do caminho, pô. A defesaça que ele fez antes do primeiro gol. Beleza. Próxima nota, Nazário. Pará. Pô. Pará, se não foi o pior... Nota da galera, Simon. Desculpa, a nota da galera, Kika, tá conseguindo pegar as notas aí? Tô sim. Porque o Cristiano Oliveira deu 3. Olha só, o Cristiano Oliveira deu 3, o Fernando deu 5, o Giovani deu 6, o Binho deu 5, o Jason deu 4, o Patrick deu 7, o João deu 2,5, o Beto Limas deu 3, o Leandro deu 7. Tem alguns 7, tem muitos 5, alguns 3, alguns 4. Acho que 5 daria muito bom a nota da galera pro Diego Alves. Tem muita nota lá abaixo. Vou abaixar, Simon, desculpa, produção. Pode dar 4, porque tem 0, tem 3, a galera tá meio puta com o Diego Alves também. Beleza, manda bala. Parar agora, Nazário. Nota 3, a gente não tem lateral. Efetivamente, hoje no jogo, a gente viu mais uma vez, pela 50ª, 50ª segunda vez, a gente não tem opção de jogo. Tá ruim no meio, a gente não consegue jogar pelas alas. Tá ruim nas alas, a gente não consegue jogar pelo meio. Nota 3. Pará acertou o cruzamento do gol, mas deu o primeiro gol. O primeiro gol, esse puto deu posição para o atacante da LDU. Ficou lá, esperou para voltar e marcar a linha, deixou o cara sozinho, entrou sozinho e marcou o gol. Não jogou nada, nota 1 pro Pará.
Nota da galera para parar aqui. Tem gente dando 0, 3, 4. Eduardo Baldez 0, Moisés Costa 3, Cristiano José 4, Matheus Pereira 3, Peterson Diamantino 2, Luiz Carlos 0, entre 0 e 4, média 2 do menino Pará. A nota da galera, a produção, média 2. Léo Duarte, Nazário. Léo Duarte, em alguns momentos, ele se mostrou meio perdido. Tirou algumas bolinhas lá, mas não gostei da atuação dele hoje. Os atacantes da LDU não têm essa qualidade. Então, sobretudo no primeiro gol, ele pegou a defesa, o lançamento que o cara fez lá da intermediária defensiva, pegou a defesa absolutamente de surpresa. E quando você vai jogar num ambiente que você sabe que a bola viaja com muita velocidade, você tem que estar sempre ligado. E o cara vem de frente, no momento que você vira o corpo, você já perdeu o time da jogada e já era. E acabou falhando nesse gol também. Nota 4 para ele. Ponto alto da noite foi o Nazário falando sobretudo no primeiro gol, né, Kika? Esse vocabulário. Sobretudo e doravante, usarei sobretudo muito mais frequentemente. E agora em diante. Doravante, né? Concordo. Perdido, inseguro. No lance do primeiro gol também tem culpa do Léo Duarte. Ele era o último homem saindo depois do Pará, tinha responsabilidade de olhar para os dois lados, saber se alguém daria condição de impedimento. O lançamento foi de muito longe, não foi uma bola rebatida que sobrou. O lançamento lá da intermediária de defesa da LDU. Inaceitável ele ter aceitado o posicionamento do Pará e ter deixado o cara entrar sozinho. Errou no gol também. Muito inseguro no segundo tempo. Ele e o Rodrigo Caio têm obrigação de empurrar o time para cima e tirar o time de dentro da sua própria área. Nota 3 pro Léo Duarte. Alô? Beleza, desculpa. Eu vou aqui pegando a nota da galera. Simon, voltou aí, Simon? Que engraçado, ele tá aqui mexendo e tal. Ele tá mexendo o olhinho, mas não fala nada. Tá meditando, Simon? Alô, Simon! Ô, Buda! Vamos liga lá. Liga pra ele aí. Alô? Tá engraçado demais isso. Vamos lá. Fael Machado 2, Peterson também não tá jogando nada nessa zaga, Daniel 4, Leandro 3, Morgan 4, Igor 5, 2, disse o Ivon, o Diego deu 3, o Wesley deu 4, tá entre 3 e 4, nota 3,5 pro Léo Duarte. Nazário, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio jogou melhor pra mim, ele jogou melhor que o Léo Duarte, embora a defesa hoje realmente ficou perdida, mas ainda assim eu acho que ele tirou algumas bolas no alto, tirou algumas bolas por baixo, mas depois ele virou refém na defesa. Quando você tem a primeira linha que não te protege, tem as laterais que não conseguem chegar e estão mal defensivamente. Ele ficou ali atrás, praticamente ele e na frente dele o Cuéllar. Então ele ficou perdido, não teve uma boa atuação, mas ainda foi melhor que o Léo Duarte. Eu daria nota 5 para ele. Dou nota 5 para ele. Eu concordo com você, nota 5 pro Rodrigo Caio. Não jogou bem, não foi uma grande partida, mas pelo menos não entregou nenhum ouro, não vi nenhuma grande entregada do Rodrigo Caio. O Léo Duarte assim o fez. Tá de volta aí, Simon? Tô aqui. Beleza. Vou pegar a nota da galera aqui do Rodrigo Caio. A NET, sabe? A NET, Sim, mundo dos NET, tal, que sempre faz questão de avacalhar a nossa transmissão aqui. Não, mas foi engraçado porque a sua imagem estava aqui, você não nos ouvia e a gente ficou te sacaneando, mas enfim. Por trás, eu não duvido de vocês, né? Não, por trás não, na sua frente. Você tava de frente pra gente, parceiro. Você tava olhando pra gente. Ali, e o vovô, garota, só deu risada em vez de falar travou, não travou. Olha só, nota do Rodrigo Caio, então. O Igor deu 6, o Leandro deu 5, o Patrick deu 6, o Pedro deu 5, o Rodrigo deu 3, o Raimundo deu 9, Elias Dani, o grande Elias Dani, abraço pra ele, parceiro. Falou hoje, inclusive, comigo no Twitter. Deu nota 7, 5, 8,5, disse o Rodrigo Cantarino. O Rodrigo Cantarino é um cara muito positivo. Cara muito otimista também. Ivon 5, tem muitos 5, tem alguns 8. Acho que nota 6 pro Rodrigo Caio, tá de bom tamanho. Assume aí, Simon. Boa, maravilha. Calma aí. Assume o programa. Não vai ficando todo contente aí, não, com outras coisas, parceiro.
6. Professor, aproveita e derruba o Kika aí, por favor. Pela falta de caráter. Nazário. Se o Kika for derrubado, eu saio também. Olha, deu mais um motivo para o Kika ser derrubado. Nazário, René. Nota 2. Nota 1. Fraco, errou tudo. Fraquíssimo. Caramba. Deixa eu ver a nota da galera pro René aqui, porque eu acho que não deu tempo ainda. O pessoal ainda tá dando nota pro Rodrigo Caio. Eu tô até cansado, para ajudar a galera a botar aí. Eu tô até cansado de falar do René. Cansado. O René é um jogador fraco, que tem bons momentos, mas ele é um jogador fraco, tá? Ele se beneficiou no passado de um prêmio que não merecia. Ele não é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Isso é uma ilusão flamenguista, a famosa flamenguice, entendeu? Achar que ele é o melhor. Ele é o melhor em todos os números. Número não prova a qualidade de jogador, tá? Se você não faz nenhum passe difícil, você dá todos os passes de lado, você tem 100% de passes acertados. É o que acontece, por exemplo, com os zagueiros. Os zagueiros normalmente têm 100% de acerto no passe, porque só fazem passe de lado. Então, esse número é uma ilusão matemática de quem não está afim de analisar o jogador friamente, entendeu? O René é um jogador fraco. O que ele jogou hoje é o que ele joga sempre. É o normal dele. Hashtag vem Felipe Luiz? Porra, demorou muito. E tem um problema, uma coisa que a gente tem que entender. A gente tem um risco danado de passar um ano sem lateral. Porque tanto o Rafinha ou o Felipe Luiz, mesmo que cheguem, tem um período de adaptação, eles não vão ter férias, tem um monte de complicadores. O Everton Ribeiro demorou um ano para começar a jogar no Flamengo. Hoje, talvez seja o principal jogador do time. Então a gente talvez fique um ano inteiro capengando com o lateral. Mais uma cagada para as nossas administrações. Notas do René, produção. Daniel Vieira, 2. Pedro Rafael, 2. Ramon Vitor, 1. Sérgio Freitas, 1. Douglas Pereira, 1. Daniel Faria, 0. Tá entre 0 e 2 aqui a maioria. Média 1. Eita, média 1 pro garoto Reneymar. E Kika, só complementando o que você falou, todo cara ruim de bola, em algum dia, por alguma inspiração da natureza ou uma casualidade, acaba tendo um momento bom, né? Isso acontece na pelada, a gente está acostumado. O Nazário, lá na confraria, por exemplo. O Nazário erra o jogo inteiro. Aí tem uma hora que o Nazário dá um bicão pra frente, faz um golaço no ângulo, o cara fala, meu Deus, o Nazário é um fenômeno. Acontece, futebol é isso, tem essa casualidade. O cara, quando é bom, ele tem uma regularidade, né? E é isso que falta a René, Pará, Rodinei, esses jogadores limitados, né? Ele não tem uma sequência de jogos bons, participações decisivas. Ele tem um que ele... Pô, o René... Aí vem os defensores, aproveita aquele momento. O René deu 2 assistências hoje, tá vendo? Bola de prata, não sei o quê. Aí ele passa 10 jogos errando. Fala, Nazário. Pela ordem, presidência, olha só, para você parar de falar merda, eu desafio você aqui, de público, aqui, pra gente fazer o que você quiser, embaixadinha, chute a gol, jogo, coisa e tal. Agora, o Nazário agora tá com 13 quilos a menos, tá? Então eu desafio você, para você parar de falar merda. Agora com 13 quilos a menos. Grava e bota aqui. Depois a gente conversa lá. Vamos fazer o chute igual com o Tony lá, você vai ser freguês também. Se você quiser. Beleza, vamos passar pro próximo então? Deixar de papo furado aqui. Próximo nome, Coelho. Nazário, fala aí. Coelho é o nome do jogo, né, cara? Roubou 7 bolas e ele era o lobo solitário ali. Depois da linha de meio campo, ele estava ali atrás como lobo solitário. Tirou bola de calcanhar, de costa, deu o toque para trás e aí ficou envolvido ali. Não conseguia fazer muito, mas ainda assim, para mim, foi o nome do jogo. Eu vou dar nota 7 para ele, porque ele não tem mais como fazer. E vou te falar, hein? Se o Flamengo continuar essa merda que tá, ele vai acabar indo embora, que ele vai ficar se matando para ficar jogando com um time desse aí. Se eu sou ele, se continua essa zona, eu meto o pé, vou embora para a Europa. Concordo com o Nazário. Jogou bem na parte de marcação, foi extraordinário como sempre. Tem que fazer coberturas as mais esdrúxulas possíveis, porque o René também, às vezes, perdido. Toda vez que subia, ficava perdido na volta. Vou até perdoar, talvez tenha sido por conta da altitude, tem esse problema. Coisa que o Cuéllar não sentiu, né? Parecia que estava jogando na terra do Flamengo. Correu que nem um monstro. A parte defensiva agora, por conta do time, da desorganização do meio-campo, do nosso técnico, que mexeu no ataque inteiro, incapaz de montar o time da maneira mais simples,
a única maneira pela qual o time vinha jogando bem, ele conseguiu ferrar o time inteiro, o Cuejá teve participação nula em distribuição de bola, foi muito fraco. Portanto, a nota 7 é o máximo que a gente consegue dar para ele hoje. Cara, as notas da galera do Cuejá estão surpreendentes aqui, hein? David deu 9, Josimar Fernandes 10, Diego Silva 9, Thales Lopes 10, Pedro Rafael 9, Lucas Farias 8, Jailson Lescali 8, Christian Galvão 8, Daniel Emerson 10, Lobo Solitário, falou a Patrícia e o Paul Henry aqui, o único que salva o Cuejá, como sempre, nota 10, William Barcelos, Cuejá 10, Rafael Chacon, o cara que joga sozinho não merece menos que isso. Vinícius Santos, Cuejá 10, Pedro Machado, Cuejá 10, tem muito mais 10 e 9 do que 8 até. Média 9,5 pro Cuejá no jogo de hoje, a nota da galera aqui, hein? Ficou entre 9 e 10 basicamente, teve um 8 perdido ali. É impressionante, porque aí tem o fator Arão também nessa nota do Cuejá, né? A galera meio que... O time jogou mal de forma geral, tal, mas tenta reconhecer o empenho do Cuejá por praticamente jogar sozinho na volância, né? Praticamente não, sozinho, ele jogou sozinho. Na marcação, jogou sozinho, um monstro na marcação, um monstro. Agora, a gente precisa contar com o Cuejá um pouco mais também na distribuição de bola. Ele é muito melhor do que ele jogou hoje. Se a galera tá dando 10 para ele hoje, num dia que ele joga distribuindo a bola, fazendo a distribuição, é claro, e como eu falei, a perda da distribuição dele não é só por conta dele, é que o time tava uma zona, mas a gente precisa contar com o Cuejá distribuindo um pouco mais a bola, um pouco mais de passe vertical, empurrando o time mais para frente. E sendo volante, sendo o primeiro volante, você divide a responsabilidade com as pessoas que estão atrás de você, os seus zagueiros, de empurrar a linha de marcação para fora da área. Você como volante, primeiro volante de contenção e o segundo volante, você tem que... Ô, moçada, tá muito em cima. Vocês nunca viram na pelada ser gritado, sobe, moçada, tá muito atrás. Alguém tem que fazer isso e é o Cuejá que tem que fazer. Beleza, próximo nome, Roberto Nazário. O cara do jogo, William Arão. Porra. Ele joga de quê, cara? Que até agora eu ainda não entendi o que esse maluco joga. E quando eu falo dele... Segundo centroavante. Ele deve ser segundo centroavante, terceiro ponta direita, sei lá que porra que ele é, cara. Vou te falar, nota 1. Eu não consigo definir, e aí vou falar, porque daqui a pouco o nego vai começar a falar, porra, velho, você é burro, não entende nada de futebol, olha só, nada contra a pessoa, mas eu quero que alguém me fale o que ele fez hoje. O que ele fez hoje no campo? Nada. Ele está numa posição indefinida, avança muito, não volta para ajudar, e aí o que ele deveria fazer ali, pelo menos do lado dele, e falar assim, ó, Cuejá, vai um pouquinho mais para frente aí para você dar uma ajuda aqui pro Diego, para você ser uma opção de toque de bola no meio, uma vez que a gente está com as nossas laterais bloqueadas, a galera não está conseguindo fazer nada, mas não, ele vai embora, aí volta cansado, vai embora, volta cansado. No lance do segundo gol, ele estava dentro da área marcando ninguém, a bola passou perto da cabeça dele. Então é nota 1 para ele. Uma pergunta aqui. Manda. Alguém viu o William Arão fazer alguma coisa completamente errada hoje? Não, ele não aparece, se esconde. Exatamente. É essa a questão. Profissionalmente falando, ele é um jogador covarde. Tá? Ele é um jogador que se esconde para não receber a bola. Então ele é um jogador que se posiciona de maneira... Sabe aquele jogador pereba que tá jogando a pelada? É o cara que quando alguém do time dele recebe a bola, ele corre para perto do marcador para não ser opção. Opa, eu não. Dá pro cara. É o que o Arão faz o jogo inteiro. Só falta gritar, tô marcado. Tô marcado, mas ele provavelmente fala isso. E aí aparece lá para dar uma cabeçada, uma bola que sobra dentro da área e dá a impressão que faz alguma coisa. O Arão teve alguns momentos bons em jogos passados. Por quê? Se comprometeu um pouco mais na marcação. Provavelmente o técnico falou, moçada, Arão, o que você está fazendo? Você é volante, parceiro. Você precisa ajudar. Ele deu alguns carrinhos. Hoje, ele foi o Arão que nós todos conhecemos. Porque virava e mexia, em alguns jogos passados, o Arão queimava a nossa língua. Pô, o Arão até que jogou bem hoje. Hoje, o Arão foi o Arão do começo da temporada, do final da temporada passada, o Arão que a gente vem reclamando continuamente. E era ele que deveria ter saído no primeiro tempo. Não o de Arrascaeta. Era ele que deveria ter saído.
E aí a gente armava uma linha de marcação um pouco mais adiantada, com o Diego ajudando na marcação e o De Arrascaeta para segurar a bola. Vamos trabalhar essa bola. Vamos ter a posse de bola. Com o Arão em campo, a gente não tem posse de bola. Não tem. Estou fora de foco. Ele não tem posse de bola. Ele entrega a bola, ele entrega a participação, ele se omite do jogo, ele se esconde. É um jogador mediano, não é um jogador fraquíssimo, ele tem a capacidade técnica, mas é um jogador cuja atitude não cabe mais no Flamengo. Arão, faça um favor à nação rubro-negra, empacote as suas coisas e saia desse time. Vai jogar em outro lugar, porque a gente até aceita jogador ruim que tenha vontade, mas a gente não aceita jogador bom que não tenha vontade. Você não tem vontade, você não merece vestir a camisa do Flamengo. Nota 0 para você hoje. Ai. Kika, meu chat travou de novo aqui. Estou conseguindo ver uma nota do Arão. O Yuri Castro, não, algumas aqui. O Yuri Castro deu 1, Thales Lopes 0 e o... só essa, na realidade. Você consegue ver as outras tem aí? 0, tem -3, tem 0, tem menos 80 milhões, tem -3, 1, 0. Pode dar -1 pro Arão, produção, só para deixar ele ferrado. Medíocre. É o que eu falei. Eu não acho que ele tenha sido... Ele não é tecnicamente o pior jogador do Flamengo. Ele nem foi tecnicamente o pior jogador do Flamengo. Mas em alguns jogos, como o jogo de hoje, a gente precisa ter vontade. Não acho que tenha faltado vontade para a maior parte dos jogadores do Flamengo em campo. Não acho que foi falta de vontade, moçada. Foi falta de organização tática. Foi falta de estrutura tática. E para o Arão, o que faltou foi vontade. Eu não aceito jogador sem vontade. Então, no meu critério, vontade é determinante. Nota 0 para você, Arão. Próximo nome, De Arrascaeta. Nazário. De Arrascaeta hoje, para mim, não foi o cara que a gente conhece. O time estava desorganizado. Particularmente, eu acho que na frente, a troca de ficar o Gabigol jogado lá na direita e o Bruno Henrique, inclusive eu falei isso no começo do jogo, até falei dos 180 graus, né? Com a entrada dele, o time faria assim, ele para a esquerda, Bruno Henrique ali centralizado na frente, o Gabigol para a direita e o Everton Ribeiro mais para meia. E aí o que aconteceu? Essa mexida deixou absolutamente o time do Flamengo desorganizado. O time do Flamengo não conseguia fazer uma jogada que tivesse sentido. E aí prejudicou o posicionamento do Bruno Henrique, prejudicou o posicionamento do Arrascaeta, prejudicou o Gabigol, que estava lá na direita e o Flamengo efetivamente não ia lá para a direita, e o Everton Ribeiro também. Então, essa mexida comprometeu totalmente o Flamengo ali na frente. E aí, ele foi substituído. Eu até acho que ele não deveria ser substituído, poderia ter insistido com ele jogando, tentando colocá-lo para o meio, jogando o Gabigol lá na frente, saindo até, mas o Abel sabe como é que é, né? Então não tem nem como dar uma nota boa pro cara. Jogou, foi substituído, não conseguiu fazer nada. Vou dar nota 4 para ele. É exatamente a mesma coisa, participou pouco do jogo. No jogo contra o San José, lá na altitude, sentiu a altitude. Tenho a impressão que sentiu a altitude hoje também. Não estou querendo dar desculpa aliviar para o De Arrascaeta, não. Jogou muito mal hoje, participou muito pouco do jogo. Antes, no pré-jogo, a gente já havia comentado da falta de capacidade do De Arrascaeta de ajudar as linhas de recomposição. Já houve um debate aqui no Coluna do Fla a respeito disso na época que ele jogava no Cruzeiro. Eu me dei ao trabalho de verificar alguns jogos do Cruzeiro. Ele não voltava para fazer a composição. Se ele estivesse atrás e o Cruzeiro estivesse no momento de pressão, ele recompunha a linha, sim. Agora, ele não fazia a volta correndo para montar a linha. Não fazia isso também, tá? O Mano Menezes montava toda uma estrutura para os volantes cobrirem a subida dele. Ele não vai fazer isso no Flamengo. Jogou mal hoje, nota 3 para o De Arrascaeta. Nota da galera para o Arrascaeta: Ivon Luiz, 5, Giovanni Kelly, 5, Josimar Fernandes, 3, Pedro Rafael, 3, Baixada Moleque, 5, Fernanda Alves, 6. Tá entre 3 e 6 aqui. 4,5 então. A média para o Arrascaeta, produção. 4,5 para o meia de Arrascaeta, que realmente não é o forte dele marcar, né? Atrapalhou-se muitas vezes ali tentando ajudar e tal.
Mas também o Abel, eu vi um comentário que eu achei muito pertinente, de gente reclamando o fato de o Abel ter colocado ele para marcar a lateral ali e tal, e não é dele, o cara tá ali, eu concordo, todo mundo tem que ajudar. É o Gabigol, não importa, tem que ajudar na recomposição, ajudar a marcar, mas a gente não pode esperar que esse cara faça mais do que um Ilharão que é volante, por exemplo, que não faz o papel dele. O cara ajuda o quanto pode. O Everton Ribeiro mesmo, por exemplo, é bem limitado com relação à marcação também. Mas é um cara que em um lance pode resolver a parada, resolver a partida. Coisa que o volante, o zagueiro normalmente não faz, né? Então tem que ter esse equilíbrio. O Arrascaeta hoje realmente estava muito mal. Everton Ribeiro, Nazário? O Everton Ribeiro, acho que hoje foi a pior partida dele no ano. Embora ele seja voluntarioso, embora ele seja um cara dedicado, é um cara que sabe jogar bola, mas o esquema que estava hoje atrapalhou todo mundo. Acabei de falar agora. Atrapalhou o Bruno Henrique, atrapalhou o Gabigol, atrapalhou o Everton Ribeiro, atrapalhou o Arrascaeta, que são os caras que ali na frente sabem jogar, só que cada um na sua. E aí quando você pega um cara que está jogando, entre aspas, no sacrifício, porque ele sabe jogar ali na direita, insinuante, driblando, chegando ali, às vezes na diagonal, mas bota o cara numa outra característica de posição e o time desorganizado, ele acabou se apagando também. E não conseguiu meter uma bola na trave, que foram alguns lampejos dele, que a gente sabe que ele joga bola, ele é um craque, mas hoje não estava bem. Mas pela a questão que ele é um cara voluntarioso e tal, e foi prejudicado. Vou dar nota 5 para ele. Eu vou roubar aqui o comentário do Andrew Di Stefano. Everton Ribeiro pelo menos ajudou na marcação, tentou fazer alguma coisa, mas faltou fôlego do meio para o final. Não foi só isso, né? Faltou fôlego, faltou acertar também, errou muito passe bobo, errou muito passe vertical, que ele não erra normalmente, errou alguns passes de lado, porque não conseguiu medir a falta de resistência do ar, a bola saia muito forte, errou muitos passes bobos. Vou dar uma nota 4 para o Everton Ribeiro. Josimar Fernandes, 5, Ivan Araújo, 5, Beto Lima, 5, 4, porque acertou uma na trave, disse o Lucas Farias, Yuri Castro, 6, tem entre 4 e 6 aqui, Bruno Paes, 4, Giovanni Kelly, 6, média 5, então, para o Everton Ribeiro, que esteve aquém hoje, com certeza, daquilo que pode mostrar um jogador com muito mais potencial do que fez hoje em campo, né? Bruno Henrique, Nazário? Fez o gol e a gente não viu mais o Bruno Henrique insinuante, fazendo um papel de pivô que ele não sabe fazer. Então não adianta pichar o cara não sabe fazer, não é a dele. A dele é pegar a bola e entrar na velocidade, driblando, dando aquele tapa, botando na frente e encarando a marcação. Mas hoje ele não conseguiu. Eu até levo em conta o seguinte, a altitude, aí tem a questão da velocidade da bola, a bola não quicava hoje muito, mas viajava com velocidade, e isso atrapalha o cara. Mas sabendo disso, você tem que tentar segurar a onda. Não adianta ficar tentando, igual a gente viu hoje, o Flamengo tentando fazer lançamento longo, de médio a longo. Não dá, não adianta. Não pode insistir nessa jogada, porque vai se dar mal. E aí ele fez o gol. Né? Nós perdemos. Compensação, perdemos. Vou dar a nota 6 para ele. Fez o gol, perdemos e não mais nada. Nota 6 por causa do gol. Fala aí, Kiko. Boa, concordo. Só passou hoje de ano porque fez o gol, porque não jogou nada para a parte do gol. Se salvou pelo gol, nota 6. Errou tudo que tentou, exceto o gol. E o gol ainda bateu na mão, tá? Cabeçou, bateu. Pois é. A minha impressão foi que bateu na mão. A minha também, as novas regras da FIFA, não seria gol, né? Não seria gol. Encostou a bola na mão, para o jogo. Não tem mais bola na mão. Pois é, eu tava vendo aqui, o Diego falou em entrevista na Zona Mista lá, dizendo que o time pode pagar caro por causa do jogo de hoje e tal. E realmente é aquilo que a gente tá falando, né? Ainda bem que eles têm consciência disso. Pode custar a desclassificação. O pior é ter conseguido sair na frente ainda, né? E deixar o time da LDU virar. É que para ele vai custar pouco, né? Vai custar pouco. Ele é um jogador profissional, o salário dele tá pago, né? Vai continuar recebendo o salário dele, vai continuar com melhor estrutura para treinar. Custa para mim, que sou torcedor. Custa para os nossos amigos que estão aqui. Custa para aqueles os torcedores que pagaram
uma grana imensa para ir no estádio. Para a gente vai custar muito mais do que para você, Diego. Para você não custa nada. Para você não custa muito menos do que custa para mim, por exemplo. Ai, ai. Nota da galera, né? Faltou? Vamos pegar as notas do pessoal aqui. Só para fazer um comentário aqui do Rafael Chacon. Ele bota aqui, quando o Nazário fala só fez o gol, o BH é exemplo disso. Hoje foi. BH nota 6, disse Ivon Luiz. Beto Lima 7. Ainda notas do BH. Igor Moura 6. Patrícia Paul Henry 7. Tem 6 e 7 a maioria. Bruno Oliveira 5. Josimar Fernandes 5. Ivana hoje surgiram uns 5 aqui. 5 e 7, média 6 então, produção para Bruno Henrique. Média 6. Próximo nome, Nazário? Gabigol. Gabigol, mesma questão que eu falei do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, eu falo do Gabigol. O Gabigol é um jogador fabuloso. Ele é um cara voluntarioso, ele tem raça, ele tem identificação com o Flamengo, já deu para notar, mas hoje ele estava num lugar em que o Flamengo quase não jogou, acho que duas ou três bolas, não lembro, aquele cruzamento do Pará, mas qual foi a outra bola que ele foi acionado, que foi para dentro para se insinuar para a defesa da LDU? Pouquíssimas. Então o cara não conseguiu jogar, não conseguiu aparecer com um posicionamento absolutamente equivocado do Flamengo, e aí não rende. Não rende, o resultado é esse. E, Diego, pode ser que seja caro mesmo, pra gente, que realmente para você tá tudo certo. E aí o Gabigol hoje não conseguiu fazer o que ele sabe fazer. Não conseguiu perturbar, não conseguiu trabalhar de pivô, não conseguiu sair da área para puxar a marcação. Nota 4 para ele. Não conseguiu render. Vou baixar um pouco. Nota 3, porque nem quando ele teve a possibilidade ele conseguiu acertar. Também tenho a impressão, a mesma que tive com relação ao De Arrascaeta. Sentiu a altitude. Vamos olhar a nota da galera aqui pro Gabigol. 5 do Giovanni Chielli, Ivan Araújo 4, Matheus Terêncio 4, Jonathan Scheuer 2, Yuri Castro 3, Vinícius Medeiros 2, entre 2 e 5 aqui. É isso aí, a maioria. João Marcelo Franco 3. Então, média 3,5, produção, pro Gabigol, entre 2 e 5, média 3,5. Galera também bem satisfeita com o Gabriel Barbosa. Vamos só discorrer sobre uma coisa muito rapidinho aqui, pra gente não prolongar demais. Ele não jogou fora de posição? Mais ou menos. Ele cai pelo lado direito, normalmente. Ele cai pelas pontas, mas ele faz a diagonal. Então, se você olhar o mapa de calor dele, você vê uma participação. Teve até uma discussão no grupo, o Antunes comentou isso com muita frequência, que ele é um jogador que joga aberto. O que não pode ele jogar fixo aberto. Aí sim ele está fora de posição. Se ele jogar fixo aberto como ponta, é um desperdício enorme de um jogador que tem uma movimentação boa na frente do gol. Tá? E hoje ele jogou praticamente isolado no lado direito. Claro que a gente diminui a porrada nele por conta do posicionamento. Essa porrada vai no técnico. Agora, independente disso, avaliando o que ele consegue produzir naquela posição, não dá para dar uma nota muito mais alta mesmo, entendeu? Muito bem. Acho que o Jonathan Scheuer falou obrigado por pronunciar certo o meu sobrenome. Origem alemã, provavelmente, né? Valeu, Jonathan. Obrigado por participar. Se inscreve lá no youtube.com/colunadofla. Nazário, vamos falar agora dos que entraram depois. Rapidão agora, pra gente fechar. Diego. Cara, rodou e não rendeu nada. Vou dar a nota 3 para ele. Exato, não dá para dar nota maior que 3. Não entrou bem, entrou mal no jogo, como a maioria dos jogadores do meio campo. Inclusive, contribuiu menos na marcação do que ele normalmente contribui. Não dá para dar nota maior do que 3 para ele, não. Ivon Luiz, 4. Euridson, 3. Arthur Ribeiro, 0 pro Diego. Olha só, deu uma chincalhada aqui. Guimarães Bispo, 2. Nota 3 para o Rafael Chacon, também. Bruno Oliveira, 3. Vinícius Medeiros, 2. A maioria está entre 2 e 5 para o Diego, né? É isso? 4, na realidade.
Média 3, então. Não é 5, não. Só teve um 5. Média 3, então, para o Diego Ribas, produção. Agora, próximo nome, dos que entraram no decorrer do jogo, da partida. Vitinho, Nazário. Rodou e não fez nada. Nota 3 também. Aliás, eu ia dar nota... Não, bota nota 3 para ele. Que rodou e não fez nada. Pensei que ele partiria para dentro na velocidade, mas nada. Eu até acho que jogou mais do que eu estava esperando. Achei que ele ia chegar lá mais perdido que segue um tiroteio. Nota 4 pro Vitinho. Acho que o Cristiano Oliveira falou que o Diego era um Beyblade que custa caro. Beyblade é aquele peão aí da galera mais jovenzinho, né? Que conhece. Rodrigo Cantarino, 4 pro Vitinho. Marcos Figueiredo, 5. O Baixada Moleque, 3. Nilcínio Matheus, 4. Jander Maia, 4. Ivan Araújo, 4. O pessoal tá meio quase que na unanimidade aqui na nota 4 para o garoto Vitinho. Então, produção, nota, galera, 4 pro Vitinho. César, que entrou no lugar do Diego Alves. Afinal, o Diego Alves se machucou mesmo ali, Nazário? Você que é meio médico aqui também e tal, meio praticante da pagelança aí. O seu diagnóstico, se machucou ou deu migué porque levou o gol? Não acho que tenha... Ele gente tá no Twitter ali, sempre que ele sente alguma coisa, porque tipo o Romário, quando errava um lance feio, botava a mão na virilha, lembra? Não, mas ele foi substituído aos 37 do segundo, mas ele já estava reclamando das dores na parte lombar, né? Não acho que tenha sido, porque não mudou nada. Se ele saísse, se ele ficasse, ele não é, pelo menos eu vejo assim. Eu não enxergo o Diego como um cara que se esconda do jogo, não. E o César? Ele até tem bastante personalidade, né? Exatamente. É um cara que, quando o Flamengo precisa, ele sabe fazer uma cera, coisa e tal, claro. Tem experiência. E não acredito que ele tenha feito isso para dar um migué, não. Tem gente falando aqui, Diego Alves pipocou, falou Juliano Santana, Cris Oliveira também, Paul Henry. Qual a nota do César? Vamos falar do César, que o resto é só especulação, né? A gente não sabe. O César não dá para dar nota, que ele entrou, pegou umas 2 bolinhas ali sem perigo, então, assim, não dá nem para dar nota para ele. Não dá para dar nota. Não dá para dar nota. Mal tocou na bola. Então não vamos dar nota pro César, nem da galera também, porque tem a maioria tá falando também que não dá para dar nota. Teve um outro ali dando uma nota, né, meio aleatória e tal, mas produção, nota da galera sem nota também para o goleiro César. E agora, eu queria dar minha nota antes de vocês. Tá aqui, o recadinho. Quem dirigiu o campo hoje foi o Leomir, que é o ajudante do Abel, mas quem treina, quem afirma treinar esse time é o senhor Abel Braga. O Rodrigo Salem, que é parceiro nosso, espectador aqui do Coluna, que é jornalista lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, mandou uma mensagem aqui, pediu pra gente publicar no programa. Falou: bora logo atrás do Dorival, porque ele tá assinando com o time das Arábias. Dá pra salvar o brasileiro. A liberta já foi. #ForaAbel. E disse que tá indignado, porque o time da LDU nem parecia profissional, parecia time de Los Angeles, sem o Ibrahimovic. Nota do Abel, Nazário? Nota 0, cara. Nota 0 porque não preparar o Flamengo para jogar com a LDU, embora estivéssemos na casa deles, embora a altitude fosse um fator a mais, embora a gente precisasse somente do empate, perder de 2-1 para a LDU dessa maneira. E aí eu vou repetir mais uma vez. Eu não me importo, é claro que eu não gosto da derrota, mas o Flamengo tem a obrigação de vender a derrota caro. Se fosse um jogo pegado, se fosse um jogo em que o Flamengo estava lá na frente, pressionando e tal, e por uma infelicidade, por uma bola, um frango, mas desse jeito, nota 0. Kiko? Nota AB, Abel Braga. É a nota que dá para dar. Ele é um técnico fraco, medíocre, ultrapassado, retrógrado, teimoso. E é um técnico que
tem os seus méritos. A gente comentou isso depois do Campeonato Carioca. Ele é bom de grupo e o mérito tático dele é conseguir organizar um time que tem uma boa defesa e uma boa saída de bola. Hoje, nós não conseguimos ver isso. Ele já tem 4 meses de trabalho e não consegue determinar no Flamengo uma saída de bola convincente, não consegue determinar uma defesa sólida. Um técnico que não está conseguindo fazer o mínimo que a gente espera dele. Então, causa, claro, como eu sou torcedor do Flamengo, sou torcedor de arquibancada do Flamengo, é claro que eu me iludo também com o título carioca em cima do Vasco, duas vitórias de 2-0, é claro que eu me... Mas pensando racionalmente, fazendo uma análise racional, o Flamengo não jogou contra ninguém o ano inteiro. A LDU é um time fraco. Hoje, eu comentei isso no pós-jogo, a LDU jogou pior do que jogou contra o Peñarol lá. O jogo contra o Peñarol, a LDU jogou muito melhor do que jogou hoje. E vou falar pra vocês, moçada, 2-1 ficou pouco. 2-1 ficou pouco. Era pra gente ter tomado um saco. Se a LDU tem um time um pouquinho melhor, um pouco mais de calma, tinha feito 4 gols na gente. Então, tá na hora de substituir o Abel. Eu fui contra. Hoje é o primeiro dia que eu estou mudando a minha posição. A gente precisa de um novo técnico. Infelizmente, eu estava com tudo planejado hoje para dizer o seguinte: estamos classificados na Libertadores, vamos demitir o Abel. Que aí parece uma loucura, mas não é uma loucura. Aí sim a gente conseguimos nos classificar, vamos dar um tempo, aí tem mais ou menos 15 a 20 dias, sei lá, não sei quando vai ser os jogos da oitava de final, talvez seja... A parada da Copa América, né, cara? Pois é, aí sim, estamos classificados, porque olha só o tamanho da merda, desculpa a palavra. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, esse final de semana, contra o Cruzeiro, é contra um time que é aspirante ao título, que é um time que provavelmente vai brigar pelo Campeonato Brasileiro com a gente. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ser obrigado a jogar com o time reserva. E sabe por quê? Porque a gente vai ter que ganhar do Peñarol. Ou, se a gente empatar com o Peñarol, a gente está classificado. Mas a gente não pode entrar no jogo de Montevidéu preparado para empatar com o Peñarol. Se a gente entrar, a gente perde. Se a gente atrair o Peñarol para dentro do nosso campo, a gente perde o jogo. É claro, perder o jogo, eu não sou vidente para perder o jogo, mas aumenta a chance de nós perdermos o jogo. Claramente, o Flamengo não tem a defesa sólida o suficiente. Os nossos zagueiros, às vezes, são bons, mas tem falhas que não são aceitáveis. A nossa linha de defesa, que é o princípio básico da marcação, é a última linha de defesa. Tá? As pessoas mais velhas, até o Simon vai se lembrar disso, a gente falava, zagueiros marcando em linha, tá tudo errado. Lembram disso? Porque na época que jogava em linha, era fácil de entrar. Agora, a parte de defesa é mais sofisticada, se sofisticou. Então, o princípio básico é ter a linha traseira sólida. Nossa linha é uma zona. A produção tá lembrando que jogo contra o Peñarol daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, dia 8 de maio. Dia 8 de maio. A questão... É o mesmo dia que a LDU vai jogar contra o São José. Mesmo horário. Então a gente não consegue marcar, o mínimo que é a linha defensiva do Flamengo. Então, se a gente entrar contra o Peñarol pensando num empate, jogar com o regulamento debaixo do braço, a gente perde o jogo. A gente vai ter que entrar lá para ganhar, a gente vai ter que entrar jogando em cima do Peñarol. E eu tenho muito medo disso. Então, eu tinha na minha cabeça que a gente empata hoje, manda o Abel embora, contrata um técnico de verdade, contrata um técnico estrangeiro. Não há técnico do Brasil disponível capaz de organizar o time do Flamengo no nível que eu gostaria, tá? No nível que eu entendo seria bom para o Flamengo com as peças que tem. Se a gente tivesse um time medíocre, um time fraco, com jogadores medianos para ruins, o Abel seria o melhor técnico para o Flamengo. Jogar fechado, retrancado, é isso que a gente tem para hoje. Com o time que a gente tem, inaceitável, eu saí de um jogo contra a LDU, que é um time fraco, que jogou mal, dando graças a Deus de ter perdido 2-1, porque era para ter tomado um saco. Aquela defesa do Diego Alves, um monte de bola perdida, aquele lance no primeiro tempo debaixo da pequena área que o jogador perdeu, da LDU perdeu. Então, foi medíocre, precisamos que o Abel saia do Flamengo para tentar salvar o ano. Olha só.
De 9 possibilidades de resultados na última rodada, o Flamengo só é eliminado em uma combinação. Perdeu o jogo. Sabe o que isso lembra? Exatamente 2017. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E a situação é mais grave agora. O nosso time é muito melhor. É muito melhor. Muito melhor. Em 2017, nós jogamos contra o São Lourenço, que é um time melhor do que o Peñarol, lá na Argentina. Saímos na frente 1-0 com o gol do Rodinei e tomamos a virada. Eu tô morrendo de medo. Tô com paura, como diria a minha família italiana lá. Tô com paura, morrendo de medo. E sendo líder. Olha a loucura que é essa situação. A gente é líder do grupo, moçada. E não tem nenhum flamenguista aqui na live que esteja confiante. Nenhum. Então eu tô muito preocupado. Tô muito preocupado com isso. Acho que é uma sacanagem a gente começar o Campeonato Brasileiro com time reserva. Já com o time jogando um jogo de 6 jogos, um jogo de 6 pontos. E digo mais, o mês de maio inteiro são jogos de 6 pontos. São todos times que provavelmente são aspirantes ao título do Campeonato Brasileiro. Inter, São Paulo, todos. Então, o planejamento tá ruim, o trabalho do Abel tá ruim, tá muito abaixo mesmo daquilo que ele consegue fazer, que é organizar a defesa. Então, Marcos Braz, Rodolfo Landim, vocês me prometeram que seriam rápidos em alterar coisas que estavam sendo ruins. Foi promessa de campanha, foi promessa na posse, foi promessa no debate que nós transmitimos aqui no Coluna do Fla. Vocês prometeram. Até quando nós vamos esperar? Kika, resgataram um tweet do Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, de 2 de fevereiro, falando: estamos bem com Abel. Será que ele postaria isso de novo hoje? Vamos perguntar para ele, né? Imediatamente. Vou perguntar para ele lá. Dar uma checada lá com ele, saber se a gente está bem ou não com o Abel Braga. Na opinião dele, né? Porque a nossa a gente já sabe. Leandro Santos marcou aqui no Twitter, falando: lembra do meu tweet falando que a diretoria vai esperar o Flamengo perder tudo por apostar em Abel? A galera não tá confiante mesmo, é natural, né? Tá todo mundo nessa vibe de desconfiança com relação ao time do Flamengo. Cara, é impressionante. Estava acompanhando aqui, enquanto vocês falavam, também a zona mista, jogadores falando: temos que mudar a postura, o Diego Ribas falou, se a gente quiser realmente ter alguma coisa e tal. E sobre a situação do time hoje, eu queria destacar, eu tinha visto aqui uma enquete que o Mauro César Pereira fez, perguntando aos torcedores quem era o responsável. Quem é responsável pela constrangedora atuação do Flamengo contra a LDU em Quito? Abel Braga, que treina o time, os cartolas que o contratam, jogadores que jogam, ou o torcedor que passa o pano. Botou ele ainda como 4º lugar aqui. Na opinião de vocês, quem é o responsável pela constrangedora atuação de hoje, Roberto Nazário? Abel, os cartolas, jogadores ou torcedor? Para responder isso, eu vou falar aqui de alguns pontos. Não, Nazário, só isso. Oi? A gente não tem tempo. Só isso, só a resposta. Sem discurso. A gente não tem mais tempo. Não, então. Abel, cartola, jogador e torcedor, só no máximo justifica sua resposta. Vai, rapidão. Então, para mim é cartola e treinador, mas o treinador está em primeiro lugar, porque ele foi contratado fazendo o discurso dele. Não, eu vou melhorar o time, deixa tudo comigo. E aí ele faz isso. Para mim é o treinador. A enquete teve mais de 32 mil votos. Bem relevante para a gente ter um levantamento. Fala aí, Kika. A culpa é do Abel. Tá? Claro, a culpa é de quem o contratou também. Só que o time do Abel hoje, segundo a pergunta do Mauro, o time jogou menos até do que o Abel consegue fazer. Portanto, o meu voto nessa enquete seria: a culpa é do Abel. Boa. Resultado dos torcedores rubro-negros. Abel Braga, que treina, 56% dos votos. Cartolas, que o contratam, 8% dos votos. Jogadores que jogam, 24% dos votos. E torcedor que passa o pano, 12%. Ou seja, deu para perceber aqui, fazendo um raio-x, de que, claro, a maioria massiva acha que a culpa realmente é do Abel, como vocês falaram. E a diretoria ainda está numa situação mais confortável, com 8% só dos votos desses torcedores
que votaram aqui na enquete do Mauro César, 24% votou nos jogadores. Isso já dá para ter uma noção de como o torcedor está encarando, por isso que eu achei relevante a gente colocar aqui a situação hoje do time do Flamengo e que realmente quais mudanças precisam ser feitas para que haja uma solução. Nazário, para a gente fechar então rapidão, já prolongou demais aqui, sábado, Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Galera, fiquem ligados lá que vai ter um bolão, inclusive, no canal, no YouTube, Coluna do Fla. Sábado contra o Cruzeiro. Fala aí pra gente o que você espera desse jogo e aproveita e já despeça-se aí do pessoal, por favor, Nazário. Ah, desculpa. Posso cortar? A gente não fez o sorteio. O clima tá tão pesado aqui que a gente esqueceu da parte boa do programa de hoje. Produção, a gente já tem o aval para fazer o sorteio ou peço pro Nazário falar primeiro do Campeonato Brasileiro? Podemos sim, podemos fazer o sorteio sim. Vamos ver tá quem... Ao vivo, hein? Tá ao vivo, ao vivaço. Opa, ao vivo em cores, em voz. E o ganhador de hoje, infelizmente não tivemos a vitória, mas tivemos pelo menos um ganhador na noite que vai levar essa camisa maravilhosa aí do Coluna do Fla. O ganhador de hoje é o Joanilson de Paula Araújo Nilson. Valeu, Joanilson. Parabéns por participar. Obrigado a todo mundo que compartilhou o link da live, que era o importante aqui para você poder participar, era o requisito básico para participar da promoção. E claro, tem que estar inscrito no canal Coluna do Fla no YouTube também. Joanilson, para requerer seu prêmio, você manda uma mensagem via WhatsApp para o DDD 21, número 981-353535, com seu nome completo, a data do sorteio e o tamanho da sua camisa e endereço, claro, né, para você receber o prêmio em casa. Então, tamanho da sua camisa, a data de hoje e também o seu nome e endereço completo. Valeu! Nazário, fecha aí a sua parte para a gente, por favor. Bom, agradecer aí a participação de todo mundo, do Rafa, da produção, sua, do Kika, do Jamal, da galera que está junto com a gente. E pensar que o velho ditado que há mares que vem para bem, eu quero acreditar que esse jogo tenha sido um alerta para que o ano do Flamengo se transforme a partir de hoje. Porque um time que tem a filosofia de jogar com 2 cabeças de área, com 2 volantes, melhor dizendo, juntamente com a filosofia do senhor Abel, não pode ter tido sofrido 16 finalizações e ter 23 bolas levantadas dentro da área. Então, isso é muito ruim. O Campeonato Brasileiro vai começar dia 27. O primeiro jogo é uma pedreira, é um campeonato longo. Nós temos ainda que dar conta da Libertadores, vem Copa do Brasil. Então, se a gente quiser ganhar alguma coisa, ou muda radicalmente a filosofia de jogo do futebol, do Flamengo, ou a segunda saída é trocar de técnico, e aí eu comungo da opinião do Kika. Nós precisamos de um técnico de nível internacional, porque no Brasil não tem nada que possa dirigir o Flamengo. Muito obrigado, boa noite, tamo junto. Flamengo até morrer. Valeu, Roberto Nazário. Fabrício Kika. Obrigado aos amigos do chat, obrigado à galera que participou, ao Antunes, ao Penido, que já não estão mais aqui, ao Anderson na produção, você, Simon, Nazário, desculpa aí que eu fiquei muito puto da vida, tô puto, estragou meu dia, feriado lindo aqui na Nova Zelândia, com sol, a minha vizinha tá se trocando ali na frente, que é interessante, tudo perfeito, mas eu tô com um mau humor do caramba, então desculpa que eu fiquei muito irritado, desculpa se eu me exaltei, bola pra frente, estamos de volta amanhã com resenha pós-jogo, né, Simon? Verdade, isso aí. Ó, último, a gente queria lembrar, claro, o Kika já deu a deixa aí, resenha agora, resenha ao vivo, sempre após os jogos do Mengão. O Meiuca Rubro-Negro mandou aqui no Twitter, não tem nada perdido, no Uruguai o empate é nosso, não tem altitude, jogar com inteligência, fazer tudo diferente do que fez hoje. Tá todo mundo indignado hoje, mas a gente acredita, claro, com certeza, vai estar fazendo a programação especial para o jogo contra o Peñarol lá no Uruguai. E o empate é do Mengão. O empate é liderança do grupo garantido, inclusive, para a próxima fase. Obrigado, então, a todos vocês que participaram, mandaram mensagem, compartilharam o link da live. Deixe seus likes aí também antes de sair. E lá no YouTube a programação continua. A cada momento, novidades, tem notícia, tem informação, tem quadros novos que estão sendo preparados.
e daqui a um mês os programas estarão ao vivo também de volta ao canal no YouTube. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado, uma boa noite. A gente fica por aqui e se vê amanhã às 9 aqui no Coluna do Fla. Até mais, tchau.